Eu vou aproveitar e vou fazer uma primeira pergunta. Tá? A gente vê pelo filme, né, que a luta dos Guarani Kaiowá é bastante levada pelas mulheres, né? Pelo menos na atualidade, pelo que parece. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi como é que é o papel das mulheres na luta hoje em dia, como que isso se configurou? Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Alenir. Em Guarani, meu nome é Cunharende Imarangatu. E então, né, a luta dos Guarani Kaiowá, quando assumiu, né, a frente para continuar levando as lutas dos homens, né, que muitas das vezes os nossos homens Kaiowá, né, fica desanimado, né, com as perdas das outras lideranças, né, e a gente percebeu, né, que os homens também, né, estavam enfraquecidos. E nesse momento, né, nós mulheres Guarani Kaiowá, se ajuntamos, né, e de pequenas reuniões, né, que a gente tivemos junto, né, e também, né, a gente já tínhamos o Cunhanguê do Iguaçu, né, que a gente uma grande assembleia das mulheres Guarani Kaiowá, né, onde não é justamente que era a luta para levar essas lutas na frente, né, mas assim a gente se juntávamos as mulheres para a gente ter a nossa assembleia, né, era por causa de violência que estava acontecendo dentro da aldeia, né, que a gente sofria, né, muitas das mulheres sofriam violência até mesmo quando vai na cidade, né? Então, iniciou, né, o nosso Cunhanguê do Iguaçu, né? Mas também o nosso Cunhanguê do Iguaçu, né, se colocou à disposição, né, para levar junto com os homens o nosso movimento sobre o nosso território, né, sobre nossos direitos, né? E estamos aí para que der e vier, né? Não importa quem a gente vai estar encarando futuramente, né? Mas a gente estamos aí como diz, né, a nossa anciã, né? E também nós, Guarani Kaiowá, né? A gente sempre fala, enquanto houver o som do baracá e taquapu, né, a luta não vai parar, os Guarani Kaiowá. Não sei se é respondido essa. Alenir, né? Sim. Alenir, uma coisa que eu estava com dúvida ali, os fazendeiros eles diziam que não tinham conhecimento sobre índios naquela região. Isso se deve a massacres anteriores, mais antigos? Foi isso que aconteceu ou era por desconhecimento deles mesmo? Então, pela história das nossas anciãs, né, que agora já não existe mais, né, para contar essas histórias em público, né, a gente tem a nossos estudos e os nossos saberes tradicionais, né, também, né, na comunidade, né, porque quando ele fala isso, né, pela história que foi contado para nós pelos nossos anciãos, quando chegou na nossa terra tradicional, no Nhanderu Marangatu, só chegou o pai dele, né, que é o Pio, o nome dele é o Pio, né, que chegou lá juntamente com 3 homens, né, sem a família ainda, né, e encontraram lá, né, claro, o nosso ancião que se chama Manuel, né, Manuel Benite, que é o pai do seu Alziro, né. Então, possessivamente foi passando, né, quando o Manuel faleceu, né, o seu Alziro assumiu o lugar dele, né. Então, quando o Alziro faleceu, o Dom Quitito assumiu o lugar dele, né, para continuar levando essa luta, né, nosso do Nhanderu Marangatu. Só para complementar, boa noite. Meu nome é Yara, eu sou antropóloga. Só para complementar, para dar um contexto
histórico para responder sua pergunta, eu acho que é importante especificar que o Mato Grosso do Sul tem uma história particularmente violenta em relação aos povos indígenas, especificamente aos Guarani, Guarani Kaiowá e Nhandeva, porque já no começo do século XIX, as terras do Mato Grosso do Sul vão sendo expropriadas, quer dizer, os indígenas vão sendo deslocados, expropriados de suas terras e colocados em reservas, para liberar as terras primeiro para a pecuária, primeiro para a erva mate, nessa ordem mais ou menos, na erva mate, a pecuária, depois a monocultura de milho, soja, cana, né, que hoje em dia predomina. Mas então também acho que tem uma coisa importante assim, nesse discurso, né, dos fazendeiros, de que aqui não tinha índio, que o que tinha era paraguaio. Né, é um discurso muito recorrente para desqualificar, né, a posse indígena tradicional, histórica e milenar de toda essa região. Mas quando eles chegaram lá, já tinha assim, as pessoas, nossos anciãos, né? Mas tem os filhos, netos, né? Que conviveu ainda naquela época com eles, né? Eles estão tudo vivos ainda, né? Esses filhos e esses netos. Eu não sei se eu falei, mas essa expropriação, né, que foi sendo progressivamente cada vez mais violenta, eles confinaram, né, a população guarani em reservas. É uma das únicas regiões no Brasil onde a figura de reserva indígena existe, né, ainda existe. Que eram, na verdade, parcelas muito pequenas de terra, onde as famílias que viviam dispersas, né, não viviam concentradas num mesmo espaço muito pequeno, foram obrigadas a conviver em espaços muito reduzidos, né, onde não cresce mais nada. Essas reservas existem até hoje, mas é também por conta do crescimento da população, da deterioração dessa terra, que as retomadas foram sendo organizadas a partir da década de 70, mais ou menos, para conseguir voltar para os territórios tradicionais. Mas então essa invisibilidade também foi produzida por essa expropriação e esse confinamento em reservas. Eu vou fazer mais uma pergunta, então, que eu tenho no listinho. Queria também, o filme traz um pouquinho de histórico, assim, né, dos últimos anos, ali, pelo menos desde 2017. E aí queria perguntar, na prática, né, enfim, perguntas que tem um pouco a ver aqui com política, perguntando para a Leni, ou ela pode comentar também. Como que, na prática, nos últimos anos, houve mudanças aí em relação à perda de direitos de vocês lá, Leni? Como que vocês que estão lá, né, a gente vê notícias e tal, mas lá como é que vocês sentiram as mudanças de governo aí, de Temer, né, onde começa lá o filme para Bolsonaro, e agora, qual a, não sei, perspectiva que vocês veem, assim, de alguma mudança? E depois também queria que você comentasse, como é que você vê nesse contexto atual também, como é que está parado aí a história do marco temporal, essa votação, né, que está adiada eternamente. Então, né, não só no governo do Bolsonaro, né, mas também do Temer, né, que a gente sofreu muito, né, e também, né, esse 4 anos agora, né, teve muita violência, né, a gente perdeu muitos, nossas lideranças, tem criança de 12 a 13 a 14 anos, né, que morreu, né, as mães tinham que enterrar, né, os filhos deles, né, por causa dessas violências, né, que estão acontecendo, né. E o último, assim, que chocou, né, a região toda do Mato Grosso do Sul, né, onde as aldeias, né,
onde teve aquela massacre ali no Guapumirim, em Amambai, né? Esse foi em mês de setembro a outubro, né? Que teve, né, muitas violências, assim, que a gente, os Guarani Kaiowá, estava sofrendo, né? Não assim por terra que não era deles, né? Mas assim, que os fazendeiros, né, o proprietário entraram mais para dentro da aldeia, né? Diminuíram a aldeia, né? Então, onde os indígenas, né, começaram a retomar, né, as suas divisas, né? E onde teve muito, teve das lideranças que morreu, né? Teve no mesmo dia, né, do massacre que morreu também. E esses dias, né, que acabaram matando também o Márcio, né, que estava nessa retomada, né, e também o último liderança que foi assassinado dentro da cidade, né, por ter, né, ajudado, levado, né, a alimentação dentro da retomada, né. Então, os Guarani Kaiowá vêm sofrendo muito, né? Então, não assim, na verdade, eu acho que quando eu falo assim, eu sempre falo isso, né? Por onde eu passar, né? Porque quando os políticos querem fazer, faz. Porque quando não quer fazer, coloca muitas dificuldades. Mas eles sabem e tem como sair, né, para eles fazerem. Então, eu acho que assim, nesse governo que a gente espera agora, né, que vai assumir, né, a gente espera dele, assim, um futuro melhor para os indígenas, né, para os povos indígenas. Não só os Guarani Kaiowá, né, porque não só os Guarani Kaiowá estão sofrendo, né, a nível de Brasil, né, os índios, os povos indígenas estão morrendo, né, pelas suas terras. Então, a gente espera o futuro melhor desse governo que vai estar entrando a partir do dia 1º, né? A gente não espera muito, né, porque não depende muito também nem do presidente, né, nem do governo, nem do deputado estadual, nem do federal, né? Mas sim, a gente depende muito do STF, né? Então, tomara que eles vejam como a gente já falou também para eles, né? Que são guardião, né? Dos direitos que estão lá, né? Porque eles são guardião, né? Porque na nossa cultura nós também somos guardião, né, da nossa terra tradicionais, dos nossos saberes tradicionais, das nossas remédios tradicionais, né? Então nós somos guardião, né? Então tomara que, né, nesse governo eles honram isso, né, para defender, né, os direitos não só dos povos indígenas, mas sim para defender os direitos de todos, né? Mas assim, um olhar, a gente não estamos pedindo o Brasil todo, né? A gente estamos pedindo só apenas o que eles estão dando, né? O que eles estão dando é tanto hectare, né? Então, para a gente não existia a hectare, para a gente existia Brasil todo, para a gente não existia fronteira, a gente usufruía, né, antes da chegada dos Caraí aqui, né, a gente usufruía, a gente andava, né, Brasil afora. Então, a gente espera muito sim que o futuro das nossas crianças, né, melhore nessa mão, né, que agora vai estar entrando esse governo, né. E o governo também que honra, né, o voto de confiança, né, dos povos indígenas que deram para eles. É isso. Não sei se eu respondi, mas... Quer falar um pouquinho da questão do marco temporal? Sim, bom, o marco temporal, por enquanto, assim, juridicamente, exatamente eu não sei em que ponto ele está agora, hoje, mas está
suspenso, ou seja, espera-se uma votação, né? O marco temporal, na verdade, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma invenção jurídica, né, da bancada ruralista, principalmente. Mas ele vem num processo que, assim, não é uma coisa que surge do nada, né? Ele vem num processo de deterioração dos direitos indígenas e, de certa forma, de fortalecimento do movimento anti-indígena dentro do próprio Congresso, através do fortalecimento da bancada ruralista, mas não só, né, das 3 bancadas do MDB. E ele se acentua a partir de 2013, 2014, mas ele tem raízes anteriores a isso, históricas, obviamente, mas também políticas, porque no momento que o Brasil começa a apostar no agro, né, como solução, né, ao desenvolvimento e à pujança econômica do país, isso tem todas as consequências começam a cair. E o Mato Grosso do Sul é como se fosse a ponta de lança, né, desse movimento, assim, é como se ele prenunciasse tudo que vem depois. Né? Então, tudo que acontece no Mato Grosso do Sul é como se estivesse anunciando o que vai acontecer com os outros, as terras indígenas e os povos e as lideranças em outras regiões, de certa maneira. E o marco temporal, ele vem consolidar essa guerra que é dupla, né? Desde 2013, digamos, grosso modo, assim. Que é uma guerra no campo, que que a Leni está descrevendo aqui, não sei se vocês notaram, tanto no filme quanto nas falas, né, nas respostas dela, ela vai enunciando os assassinatos. Né? Cada vez sempre tem uma lista de nomes que vem introduzir uma fala. Então é muita violência. E uma violência cada vez maior no âmbito do judiciário, né, e do legislativo. E as falas da advogada, né, Luana Ruiz, elas simplesmente materializam com um luxo uma espécie de requinte, né, essa violência e essa guerra que se trava também nos corredores em Brasília. O marco temporal, ele é uma criação jurídica que tenta deturpar o sentido do artigo 231 da Constituição de 88, que garante a demarcação das terras indígenas no Brasil, que obriga o Estado brasileiro, né, a demarcar as terras indígenas, naquele momento, inclusive dando um prazo de 5 anos, de 88, para demarcar todas as terras. É uma questão controversa, porque, evidentemente, esse tempo, no momento em que se pensou e que se elaborou, e que o movimento indígena, junto com movimentos sociais, concebeu aquele artigo, não se imaginava também que uma série de povos iriam poder passar a se reivindicar novamente como indígenas. Enfim, tem toda uma complexidade que nasceu da Constituição de 88 que não era previsível na época, mas tem uma brecha ali assim, que brecha eles usam, né, para tentar emplacar essa criação jurídica. É dizer que só poderiam ser reconhecidas indígenas as terras que em 88, exatamente na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, já estivessem ocupadas. Ou seja, isso é uma forma de excluir, né, do direito constitucional todos os povos que eram invisibilizados historicamente, que tinham sido expropriados, etc. Então, isso evidentemente está... Né, isso também serve como argumento, a gente estava conversando um pouco antes do filme, como você estava me explicando, que serve também como argumento para não julgar uma série de casos. Né? A gente não vai julgar esse caso enquanto o marco temporal enquanto não for decidido, né, o que se faz com isso. Então está deixando completamente suspenso todos os processos demarcatórios em curso, enfim. Eu acho que você vem ingênuo perguntando quem autorizou e quando as terras passaram a ter dono, né? Porque a Luana, que é uma coisa que eu ficava tremendo
assistindo, eu imagino na frente, diante dela, porque é aquela coisa que você acredita que tem um saber, que fala assim, sabe todo mundo, aquela postura, com os dedos cheios do ouro, que a gente sabe o que significa, né, ter ouro lá. A partir de quando aquelas famílias, eu não sei, 5, 10, 15 pessoas ganharam uma terra e ela falava invasores. Quando ela falava invasor, era um negócio que parecia. Eu acho que a gente está muito pior, mas está muito melhor. Eu acho que a consciência que existe hoje é muito diferente de 30 anos atrás. Pelo menos eu sou muito diferente. Eu queria saber como é que eles foram para lá. Foi o governo que deu, foram convidados, receberam a terra com quantidade de hectares. O quê? Não sei se foi claro. Então, né, segundo informação, né, pela historicamente, né, que eles foram dados para eles pelos governos. Então, a quantidade da terra que a gente, os indígenas, né, do Nhanderu-Marangatu, né, e foram expulsando. Quando a chegada deles, quando eles chegaram lá, né, eles foram expulsando, né. Então, a história, assim, do seu Alzírio, depois que, quando eu falo assim, os proprietários não matam não só com arma, né, mas também mata psicologicamente, né, e nisso, né, a nossa anciã Manuel, né, veio, assim, com a saúde muito habilitado, né? Porque naquela época a gente não tinha também atendimento, né? Nem da cesárea, não tinha nenhum atendimento ainda, né? A gente cuidava da nossa saúde pelo remédio tradicionalmente, né? Então nisso, né? Ele acabou falecendo, né? E foi enterrado a gente conhece o lugar, né? Então no Nhanderu-Marangatu, cada localidade a gente sabe e conhece os nomes, né? Então, o seu Manuel Benite, né, faleceu onde agora, né, é a fazenda da mãe da Luana, né, e o Pio, né, que é Barra, né. Ele chama de Barra, né, fazenda Barra lá, né. Mas para nós lá, antigamente, era Bananal, né. Porque tinha muitas, assim, banana, não é plantada, mas sim nativa, né? A gente tem banana nativa, né? E tinha muito banana nativa lá, né? Então, por esse, dava o nome de Bananal lá, né? E agora é o nome que eles foram dado, né, pro proprietário é Barra, né? E foi assim, de localidade para outro lugar, né? Ele foi, no primeiro momento, quando encontraram eles lá, né? Eles começaram a plantar suas rocinhas, colocaram seus porcos, né, lá e começaram a comer, né, as plantações da nossa comunidade lá. Então, quando aconteceu isso, eles foram mudando. Quem não quer mudar, eles colocava fogo na casa, né? E expulsava. Ali, historicamente, ele já tinha levado mais ainda, né? Os homens, eles, pela histórica, eles falam que é capanga, né? Mas para nós, assim, que trabalha para eles, né? Agora, no momento, é a pessoa que eles contratam para trabalhar. Mas para eles falam, né? Antigamente, eles chamam isso de capanga, né? E esses homens botavam fogo, expulsavam eles, né? E quem não queria sair, botava fogo na casa e foi expulsando, né? Tem uns que passavam, né, do lado do rio Estrelão, né? Porque a divisa é o rio Estrelão, já é do lado do Paraguai, né? Tem uns que passavam por lá, tem uns que conseguiram sair, né? Pro lado a última divisa que a gente tem lá, né, o Salto Estrelinha, né, quem conseguiu sair por lá vinha para Dourados, né, e outros lá para o Piraquá, né. Então, também não era ainda reconhecido como Piraquá, mas tinha gente lá, né, antigamente, né.
Daí começou a luta, a primeira luta que começou foi a aldeia Piraquá, né? Depois da aldeia Piraquá foi a luta do Nhanderu Marangatu, né? Então foi assim, né, que quando ele falou assim no filme, né, que ele não viu os indígenas. Eu tenho certeza que ele nem vai lembrar, porque ele chegou bem criança lá, historicamente, né? O primeiro filho dele chegou bem criança lá, né? Então, eles pegaram sim os homens, né, para trabalhar lá e foram expulsando. Né? E onde seu Alzírio, né, quando perdeu seu pai, mudou para a localidade até que onde ele citou lá o lugar, né, que o seu Alzírio estava morando, né? Então lá foram, lá ele encontrou, né, o homem também que entrou lá, né, e que não queria que ele saísse de lá, né? Mas ele já estava lá. O homem que ele citou lá, o nome do proprietário lá, né, chegou encontrando já o seu Alzírio também lá, né? Mas ele não expulsou de lá. Ele deu esse 11 hectares, né, para o seu Alzírio morar com seus filhos. Ó, no pensamento dele, né, que nem dos brancos, se fosse assim, uma chácara dele lá, né, para eles, né. Mas o pensamento dele não era isso, né. O pensamento dele nem era aldeia, né. O pensamento dele era o Tecurrá, né. Tecurrá o Tecurrá que quer dizer que onde mora os indígenas, né? Onde mora a família, né? Antigamente também, né? A gente não morava um do lado do outro. A gente morava, nossas anciãos ou nossos anciãos pegava os seus cavalos sim, né? Para ir, né? Visitar em outros lugares, né? Então era muito, muito longe um do outro, né? Então eles não moravam por perto. Cada família tem a sua localidade, né? Mas também quem casava saía e ia, né? Morar com a sua família, com a mulher ou com o marido, né? Com o homem. Então nisso, né? As famílias se visitavam muito. Eu assim, comentei um pouco com ela quando ela falou assim, no meu sonho eu vi, né, os indígenas com cavalo pelado. Falei assim, é claro que esses indígenas, esse espírito, né, vão estar por lá, porque são a sua aldeia originária por lá. O corpo deles foram enterrados lá, né? Então, eles são os guardiões, né? Quando ela fala isso, né, eu realmente veio de novo na minha cabeça quando a gente ouviu os gritos, né, dizendo, vamos, venha, vamos, né, e aquelas rezas, cantos com seus maracá, né, e quando a gente chegou na fazenda deles, na Barra, né, a gente só estávamos em 12 pessoas só. Como uma criança e 5 homens, a maioria são mulheres, né? A gente se deparou, né? Mas na nossa frente era muita gente que estava indo, né? Com aquele barulho, cantando, gritando, né? E como ele mesmo falou, né? Com aquele grito dos indígenas, né? A gente ouviu isso, né? É claro que não era um sonho, né? Para ela, né? Para mim são realidade que a gente convive, né? Então, é isso. Oi, aqui, pode ficar. Primeiramente, parabéns pelo documentário, pela resistência. O filme mostra, em 2017, os índios lá de Brasília com aquela defesa, postura turbulenta da polícia. E aí eu queria saber de você qual é se vocês têm ajuda de alguma forma das associações indígenas e dos povos originários em Mato Grosso do Sul. Como é que você sente esse apoio? Porque é um protagonismo muito forte, naturalmente, em Brasília, mas na localidade. Vocês têm algum apoio desses índios da associação?
Então, né, a gente temos apoiadores, né, apoiadores do nosso movimento, né, mas assim, na localidade, no nosso decorrer mesmo, né, a gente tem sim, que não são assim que, como é que eu vou falar, assim, esses apoiadores que a gente tem, né, não é de uma associação, né, também, né, mas sim apoiadores de coração que chega para a aldeia para ajudar. Então a gente tem sim os antropólogos que visitam, né, que levam a nossa realidade, que estudam a nossa realidade, né. Também a gente tem, né, de alguma forma, quando há muita assim, problemas que a gente está enfrentando, a gente recorre também do procurador, né, também, né, nos ajuda bastante nesse ponto, né. E também a gente tem, né, que de alguma forma está tentando nos ajudar, né, que é o CIMI também, né, que a gente tem o CIMI que nos ajuda também, né, para divulgar, para relatar, né, o que realmente está acontecendo nos dias atuais, né. Não sei se eu respondi a sua resposta, a sua pergunta. Sim, a gente tem também o APIB, né? E a gente tem o APIB, como que é? A POIME, né? A POIME também. Agora a gente tem uma grande bancada das mulheres, né? Que são amigas, né? A bancada do POCAR, né? Que chegou, né? Em plena pandemia, né? Mas que está crescendo, né? E que está, assim, levando, né, a voz dos povos indígenas. Eu não vou falar dos Guarani, mas sim dos povos indígenas, porque eles não estão levando só ali na bancada, ali na Amigas, não está só um povo, né, uma etnia só, né, mas sim todos os povos, eles estão buscando de cada região, né, do Mato Grosso do Sul tem representante, né, e de várias do estado, né. Então, a nível do estado e não só do estado, a nível do estado e também nacional e internacional, né, a gente estamos nesse Amiga, né. Então, é muito forte. Também a gente tem, né, o Ato Iguaçu, né, o Ato Iguaçu, que é uma grande assembleia geral que a gente sempre faz, né, ali na grande assembleia do Ato Iguaçu, a gente se encontra todos, né, do Cunhangue Ato Iguaçu, do jovem, do zesador, né, e todos, né, se ajuntam ali, né. Então a gente tem esses movimentos que leva a voz da sua comunidade para fora. Quando vocês foram para a Alemanha, vocês foram convidados? Sim, a gente fomos convidada, né, pela uma associação, né, que se chama ABAR, né, que organizou tudo, né, a nossa viagem, né, porque naquela época a gente estava vivendo assim, a gente precisava de apoiadores para a gente crescer no nosso movimento do Cunhangue Ato Iguaçu, né. E a gente fomos buscar, assim, de alguma forma, a gente levava a nossa realidade, o que a gente passava, né, nas nossas retomadas, nas nossas aldeias, né, e também, né, buscando apoio para acontecer o nosso movimento, né, tanto o Ato Iguaçu e tanto o Cunhangue Ato Iguaçu. Então a gente fomos sim convidados para a gente ir para lá. Oi, duas perguntas. Quando você relatou novos assassinatos e tal, eu queria saber
se realmente, pelo menos em algum caso, algum dos colonos, digamos assim, dos fazendeiros foi responsabilizado criminalmente, ou se mais uma vez colocaram a culpa em outro índio, dizendo que irmão matou o irmão. E a outra dúvida é se teve alguma atualização com relação a essa fazenda, da disputa judicial, se teve alguma evolução na justiça e tal, ou se a última coisa que aconteceu era o que aquela advogada Luana estava falando mesmo, contando para a família. Então, né, eu não sei se a sua pergunta é específica do Nhandeiro Marangatu ou das retomadas que eu tinha citado que aconteceu as violências. É específica. Tá. Então, né, a última violência que aconteceu, assim, com assassinato mesmo, foi em 2015, né? Foi em 2015 no Nhandeiro Marangatu, né? Então, pelo relato deles, né, é claro que quando o índio morre, né, eles não vão estar acusando os proprietários, né? Porque ele sempre vai estar ali, né, vai estar acusando até mesmo os irmãos, o pai, né, porque jamais eles vão estar, porque a gente passa muito, né, discriminação, né, e essa discriminação, né, que a gente passa envolve muito isso, né, então os fazendeiros, né, quando eles chegaram com a arma, atiraram, né, e quando ele morreu, né, a gente viu, né, os pessoal que estava nesse local viu, né, o homem saindo com a arma daquele região, né, e subindo, né, no carro, e também, né, naquela época foi o deputado Mandetta, né, que era Mandetta, né, também subiu no seu avião, né, quando aconteceu tudo isso, né, e saíram de lá. E quando a gente ouviu na notícia, né, eles como é que eu vou falar? Ouviram a Mandetta, a Tereza Cristina, né? E quando eles falaram, né, que o corpo já era de há muito tempo, né, que o corpo dele estava lá, né, quando eles traziam. Então tudo isso, né, para nós, né, a gente nunca vai ter, né, o culpado ali, porque e ficou por lá, né? Porque quando morreu o Dorvalino, né, os pessoal viu, né, o Pio e 3 homens descendo do carro, atirando no Dorvalino, bem em pleno de Natal, né. Também não foi, né, eles falaram que até agora nenhum, né, ninguém respondeu, ninguém foi, assim. Então tudo isso, né, para nós, né, quando a gente perde uma vida, a gente não tem justiça, né? E acaba por lá, né? Sem ninguém dar explicação, né? E pior de tudo, né, que ainda dói mais ainda para nossa comunidade, né, de a gente passar tudo por isso, de a gente ver tudo o que estava acontecendo, né, e de chegar lá a própria Polícia Federal, né, acusando próprios irmãos, né, próprios parentes, né. Então isso, assim, eu acho que quando acontece isso na comunidade indígena, né, eles jamais vão achar culpado, né, eles vão estar jogando a culpa nos indígenas mesmo. Me pediu para você falar alguma coisa sobre isso, talvez, enfim, um panorama até mais geral também, né, de Brasil, não só da Rio, de Kaiowá. Eu acho que é importante, assim, que nessa região ter em mente que essa guerra, né, no campo, na aldeia,
ela é essas figuras que a gente vê no filme, né? Eu acho que é o tio dela que diz eu era prefeito, né? É o tio dele. Então assim, são as mesmas pessoas, né? A gente sabe como é o interior do país. Então, assim, o poder local, ele é muito difícil de ser desconectado, né, dessa posse, né, ruralista, digamos assim. É a mesma coisa, são as mesmas pessoas. Claro que há exceções, né, mas assim, em geral, são as mesmas pessoas. Então já tem essa questão que é meio óbvia, mas que é muito complicada, e depois tem o fato de que o Mato Grosso do Sul se transformou também, né, os proprietários de terra da região, eles foram se armando nos últimos anos de uma forma assim, formando milícias, né? Em 2013 foi organizado um leilão chamado Leilão da Resistência pelos, né, donos de fazendas e principalmente pecuária, né, da região, para leiloar gado, para armar os fazendeiros contra as retomadas de Guarani. Esse leilão ele foi suspenso no meio do caminho, eu acho. Chegou a ser, o dinheiro foi retido, acho que ele chegou a acontecer e o dinheiro ficou retido, não sei exatamente em que pé que ficou, mas além das polícias, né, estarem envolvidas, das polícias locais, a polícia, né, em alguma medida a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que a gente está ouvindo falar tanto, na região é muito famosa, porque ela é conhecida quase como sendo o braço armado do agronegócio. E essas milícias armadas são empresas de segurança, não sei se vocês perceberam no filme que ela mostra, a entrada são empresas privadas de segurança que são milícias armadas, né, privadas contratadas pelos fazendeiros. Eu tenho uma lembrança de uma imagem muito forte, o tempo que eu passei, que foi um tempo relativamente curto, né, na aldeia Paraguaçu, no sul, na fronteira com o Paraguai, de acordar, era logo antes desse leilão da resistência, que foi final de 2013, de acordar essa terra indígena muito pequena, né, uma terra indígena estava muito reduzida, com bastante moradores, tanto que a terra indígena se confunde com uma aldeia, ela é bem pequenininha. Então a gente acordou de manhã e você via som, ela é meio que um pouco tem um desnível assim, né? E aí eles me mostraram, eu falei assim, e os capangas das fazendas em volta estavam postados assim, formavam uma cerca de homens armados que cercavam a terra, só para intimidar. Então assim, é muito violento. Tem isso e tem também outras coisas que acho que são importantes, que são formas de intimidação, que são os sobrevoos, né? Sobrevoos das aldeias com aviões jogando agrotóxico de noite, envenenamentos, envenenamento de córrego, de água, de água. Tem uma hora que a Luana fala assim, a coincidência entre uma terra guarani e o aquífero guarani, supondo que tem ali uma espécie de interesse econômico, uma aldeia em cima de água doce é necessário, e limpa de preferência. Exatamente. Então, assim, essa configuração, ela continua, né? Então, são violências em vários níveis e que vão cercando as pessoas e cerceando os direitos o tempo todo. Sem contar na situação, né, das comunidades que ficam na beira das estradas, que a gente vê rapidamente no filme, onde há atropelamentos, né, o tempo todo. As crianças correm de um lado para o outro da estrada, enfim, são situações de perigo constantes. Na verdade, não há nenhuma guerra, né? É um massacre. Não tem qualidade de força. Muito desigual. É genocídio mesmo, né? Tá, oi. Boa noite. Primeiro eu queria dizer assim, que eu estou muito feliz em te conhecer, porque a tua presença aqui também é a presença da mulher indígena perto da gente. Mas você está trazendo a floresta para um pouquinho mais perto da gente, então isso é muito bom. Obrigada pela tua presença. E também queria dizer assim, eu entendo a cultura indígena como sendo muito importante para o Brasil. A gente precisa da cultura indígena para se desenvolver,
para garantir a nossa soberania, para garantir o nosso território. Então, é uma cultura que precisa ser preservada. E é importante que os nossos estudantes, os nossos jovens das cidades tenham plena consciência disso e possam seguir e crescer junto, crescer entendendo o que significa a cultura indígena. Aí eu pergunto assim, olha, o filme de hoje, eu vejo assim que ele traz muito mais assim a luta, a resistência, a necessidade de lutar e reivindicar. Mas isso mostra um aspecto que é assim cansativo. Porque eu fico pensando, mas se vive desse jeito, sabe? Um povo que podia estar usufruindo da sua terra, do seu direito, precisa o tempo todo dizer, a terra é nossa, a gente precisa da demarcação. Então, e o momento de vocês existirem, e o momento de vocês viverem, vocês conseguem experimentar a riqueza de vocês, se nutrir dessa riqueza. Eu vi que você estava comendo uma massa, naquele momento do filme que mostra, né, vocês se alimentando de uma massinha. Eu não sei o que era aquela comida, desculpa a ignorância. Eu acho que talvez eu não sei o que é aquilo, mas estou falando bem honestamente, não me pareceu assim algo que seja, desculpa, eu posso até estar falando uma bobagem enorme aqui, mas não me pareceu algo assim que mostre o que é a riqueza do que vocês têm, né, do que os povos indígenas têm, a relação com o meio ambiente, né, relação ao conhecimento da fauna, da flora, né, de tudo que a natureza tem de força, de riqueza. Eu acho que isso é muito importante que vocês possam mostrar pra gente e possam se fortalecer e se nutrir, especialmente para a luta de vocês, né, que é nossa também, mas sobretudo de vocês estão ali naquele embate diário. Então eu sinto muito isso, sabe, essa necessidade de ouvir sempre, de que vocês se alimentem dessa riqueza e possam se fortalecer dela na luta também. Não sei se eu me fiz entender. Sim, Então, aquela massa que você estava falando não era massa, aquela era batata assada. Então, né, sim, a gente usufrui sim, de forma culturalmente. A gente não fica assim, como você falou, parece que está muito cansado. Não, a gente não estamos. A gente estamos mais viva ainda, né, de retornarem, de usufruírem, de ocuparem o que era nosso espaço, de viver, de andar, né, e de chegar na cachoeira bonita que estava aparecendo, né, lá, né, de verem as crianças tomarem banho, né. Teve muitas filmagens que eles fizeram, né, que não tá ali, né, talvez assim não era assim por filme, né, mas também foram filmados muito, né, as crianças brincando, tomando banho nesses rios, usufruindo, correndo, né, mas talvez eles não mostram nesse filme, mas talvez em outros momentos eles podem estar mostrando isso, né? Porque eu acho que o filme, de acordo com o que, né, eles vão estar, aonde eles vão estar usando o tema, né, é feito, né? Então esse filme foi feito para esse, como é que eu vou falar? Para esse propósito, sim, né? Mas eu só vou deixar, né, para vocês também aqui, né? Eu sempre falo, né, no último que eu teve no CIMI, né, a gente teve também essa roda de conversa, daí a mesma pergunta, né, me mandou, daí falou assim pra mim, e como você se sente como mulher? Eu respondi assim, né, ser mulher indígena, né, sentir a dor, né, das mulheres indígenas que estão passando, de cada região, de cada seu território. Ser mulher indígena
chorar junto quando perde algo muito importante, como família, né? No mesmo tempo, ser mulher indígena é mãe, vó, professor, liderança, né? E ser mulher indígena também é sorrir, cantar, né? Se divertir. E tudo isso a gente tem. Todas mulheres indígenas sentem. Eu acho que eu citei muito, né, sobre o vento também na minha fala em Guarani, né? O ar que a gente respira, né, é um ar que já bateu no rosto de alguém que bate em você também. Ou talvez bate em você primeiro, né, e depois bate no outro. E sentir isso, né? Esse é o espírito de uma mulher indígena, de saber sobreviver, ser mulher indígena mesmo vendo suas pessoas queridas morrendo, mas eles vão estar rindo também, né, no momento. Mesmo que está numa dificuldade tão triste, vendo seu filho passarem fome, vendo seus filhos não terem pelo menos alguma espuma bom para dormir, mas eles conseguem ser felizes com seus filhos. Então tudo isso a gente tem. A gente não fica cansado. A gente, em vez de... se a gente sentir aquela desânimo, a gente tem as nossas rezas, né? Para a gente estar cantando com nossos filhos, para a gente buscar o espírito, para a gente estar mais forte ainda. E é isso. Não sei se eu não respondi a sua resposta, mas a nossa sobrevivência dentro, né, o filme que está mostrando, né, não, assim, é claro que não foi assim no momento, talvez no outro momento, né, pode estar aparecendo alguns pedaços que estão faltando, né. Tem mais uma pergunta aqui, aí se alguém tiver mais uma, no máximo a gente vai se encaminhando para terminar, tá? Eu quero dar uma dica que na internet, no Sesc Digital, Cinema em Casa, está passando o documentário Martírio, que é muito bom também, mostra a luta e toda a história. Então, é uma dica muito boa. Agora, também um dado que é preocupante é que na era PT, terras indígenas em hectares e em quantidade de terras indígenas homologadas e demarcadas foram menos que em todos os governos anteriores. Lógico que Temer para cá foi pior, é evidente. Mas isso é um sinal de alerta se praticar a tempo, porque não vai ser fácil a luta, né? Continuar. E eu gostaria de saber de você a questão religiosa, se há, como tanto católicos como evangélicos, como é essa questão com vocês, se há muito, que eu considero um etnocídio, assim, que está acontecendo no Brasil inteiro, de conversões forçadas de indígenas para religiões. Então eu gostaria de saber se acontece e como vocês lidam com isso. Só vou falar sobre a questão do governo PT e depois eu vou passar para ela, porque ela vai responder muito melhor. Como eu falei ainda há pouco, esse processo essa dinâmica anti-indígena que foi se consolidando, ela vem já do início da década de 2000, quando, né, a
prioridade, digamos, o desenvolvimento do Brasil e o desenvolvimento econômico a prioridade passa a ser o agronegócio. E aí começam a ser travados acordos. E começa cada vez mais, todos os processos demarcatórios começam a ser ou congelados, ou paralisados, ou nitidamente emperrados, né, ou às vezes contestados. É todo um processo crescente, isso vai crescendo. Na medida que isso vai crescendo, a quantidade de terras reconhecidas vai diminuindo. Então, de Fernando Henrique para cá, a curva é descendente até zero, que é o governo Bolsonaro. Então, né, em primeiro lugar, eu sempre falo, né, a gente tem sim, né, eu acho que eu sempre coloco, a gente já teve discussões, debate, né, e tentando buscar a solução, né. Então, numa dessas, né, que eu sempre coloco, né, a gente tem que saber respeitar um ao outro. Porque se você não respeitar, né, também você não vai ser respeitado. Então, cada cultura são culturas diferentes, são religiões diferentes. Se não houver respeito nisso, né, a gente nunca vai chegar num consenso. A gente sempre vai haver esses problemas que está acontecendo. Talvez isso gera também, né, porque talvez a gente não sabia lidar com tudo isso, né, porque o evangélico, tanto, né, é uma coisa recente no nosso meio, né? É uma coisa que entrou, né, para o nosso decorrer, né? Então, nisso a gente não, talvez, né, a gente não sabia lidar com tudo isso, né? Os povos Guarani não sabiam lidar com tudo isso. Não só os povos Guarani, né? Mas, né, a gente não sabia lidar. Mas a gente tem que buscar o quê? Se dialogar, conversar, né? E buscar solução. Porque se a gente mesmo não fazer isso, não vai ter ninguém que faz por nós. Porque são o nosso decorrer. Então, é isso, né? Porque a gente leva muito nos movimentos, né? A gente fala muito no movimento, né? Que a gente, em primeiro lugar, é respeito. Que a gente tem que ter por um por outro. Yara, quer falar alguma coisa assim para fechar? A gente apresentando as ações do filme, você poderia falar mais alguma coisa também, a gente caminhando para encerrar. Só para terminar, também respondendo um pouco a sua questão naquela hora, mas na verdade, acho que a Aline respondeu muito bem. Eu só queria fazer notar uma coisa, que é o final do filme, não sei se vocês repararam, que é uma criança coletando uma frutinha, que é a guavira. E eu acho que dá para dizer que é um símbolo, né? É um símbolo da alegria. A alegria é um conceito muito importante para os Guarani Kaiowá. E da família, né? Do momento da convivência e da alegria, ou seja, da vida. Então o filme ele mostra a luta, ele mostra coisas muito duras, né? Imagens muito violentas, discursos aterrorizantes, mas ele termina com uma imagem muito bonita, simbólica, do ponto de vista guarani, me parece. Então, né, nessa imagem também, né, como a gente conversou antes lá, né, a Yara falou, eu já comi o quê, Yara? Fala aí. Não, é você que tá falando, o que você comeu? Conta pra eles. A formiga. A formiga. Também. Então, a gente tem muitas, assim, nosso alimento, né, tradicional, né, que muitas das vezes
indo para filmar, a gente não mostra. Tem coisa que os Guarani Kaiowá, não só os Guarani, todos os povos indígenas não mostram a sua realidade, né? Então, a gente tem muitas coisas boas, sim, dentro da aldeia, que a gente tem, né? Umas que é do Água-Vida, né? Agora é a época da Água-Vida, né? E as duas crianças que estavam cantando Água-Vida comigo, o nome dela é Tairine, né? Minha neta, e a outra é Ana Luene, também é minha neta, né? E uma delas lá, que é a Ana Luene, né? Que quando teve 1 ano e 3 meses, né? Quando a gente estava na retomada em 2015, também foi baleada com bala de borracha, né? Então ela deixou uma sequela nela, né? Ela nunca mais sarou disso, né? Porque não sei se infeccionou ou não sei o que atingiu dela na cabeça, mas sempre saiu pus, né? Dentro do ouvido dela, né? Ana Luena. Então, né? Eu só quero também agradecer, né? Por ela ser, assim, de ver ela, né? Porque quando eu corri com o braço, no meu braço ela, né? Ela tava só o corpo dela, né? Então ela totalmente, assim, uma menina que eu acho que por muito tempo faleceu, assim, no meu braço, né? E quando eu cheguei no córrego, né? No rio, né? Eu pedi tanto para Deus, né? Pro Tupã, né? Que ela voltasse, né? Daí eu não tinha, assim, nem um segundo não pensei que ela ia, assim, voltar. Eu coloquei ela dentro do rio, né? Eu coloquei ela para ela conseguir respirar de volta. Então, nisso, ela conseguiu respirar, né? Mas deixou tudo isso a sequela, né? Que o ouvido dela nunca sarou mais, assim, né? Por ter levado essa pancada, né, na cabeça. Mas enfim, tá? Eu também só quero agradecer, né, por vocês estarem aqui assistindo, né, o documentário, e eu acho que, assim, né, trazendo um pouco da nossa realidade que a gente passa, né, e contando um pouco, mas também, né, a gente viveu tudo isso, né? Mas também a gente tem os nossos momentos, né? De muitas coisas boas, né? Que virão e com certeza, né? Futuramente a gente vai ter, né? Um futuro melhor para nossas crianças não poderem mais passar o que a gente passou, o que os nossos anciãos passaram. E só quero agradecer a presença de vocês também. Obrigada.